Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo da nossa série sobre o transtorno do narcisismo dentro do contexto da violência doméstica. Uma coisa muito importante, fundamental para a identificação do narcisista dentro do contexto da violência contra a mulher ou familiar também, é você saber diferenciar traços do narcisismo com comportamento do narcisista ou transtorno do narcisismo. Por quê? O traço narcisista, né, algum traço narcisista, muitas pessoas podem ter. Todos nós temos em algum momento da nossa vida, dentro de um relacionamento, né, dentro do contexto de um relacionamento ou mesmo dentro do relacionamento familiar. Por quê? Por exemplo, muitas das vezes nós mentimos, muitas vezes nós somos egoístas, né? Muitas vezes nós não temos empatia ou nos colocamos no lugar do outro, né? Dentro do nosso relacionamento, dentro da nossa família, dentro de alguma situação, né? Isso é normal, né? É normal muitas vezes no dia a dia, dentro das nossas limitações, nós sermos agressivos, ou sermos mentirosos, ou sermos não nos colocarmos no lugar do outro, não buscarmos ajudar o outro dentro de um problema, né? Diferentemente é o transtorno, a pessoa que tem um transtorno. Por quê? A pessoa que tem um transtorno, ela sempre vai agir daquele modo. Então, não é um momento individual em que ela não foi empática, ou no momento particular ali que ela não se colocou no lugar do outro e não ajudou porque ela não podia, né? Porque, por exemplo, ela não tem um problema financeiro. Não. Né? Isso é uma constante de comportamento quando a pessoa tem o transtorno do narcisismo. Então, essa pessoa que tem um transtorno, ela sempre vai agir daquele modo, independente da situação. Então, ela vai ser uma pessoa egoísta, ela vai ser uma pessoa agressiva, às vezes não agressivo de agredir, né? Porque a gente tem essa visão de que só é agressão quando a pessoa parte para violência física. Não, você pode ser agressivo verbalmente, né? Com palavras. Às vezes é uma pessoa que ele não chega a agredir a pessoa fisicamente, mas ele quebra as coisas em casa, ele dá murro na porta, ele xinga, né? Então, o narcisista, ele sempre vai ter esse tipo de comportamento. Então, independente da situação, ele sempre terá esse comportamento. Então, não é uma coisa isolada. Então, é uma característica e um fator aí que deve ser muito bem observado para quem convive com essas pessoas. Então, ele sempre vai ser daquele jeito, ele não muda, né? Então, assim, sempre que precisar dele, ele vai ser uma pessoa indisponível, uma pessoa, ele vai colocar dificuldades em poder ajudar, né? Principalmente situações muito difíceis, né? Então, assim, às vezes no dia a dia, ele é uma pessoa simpática, ele é sedutor, ele é disponível ali, mas assim, quando é uma situação mais difícil, por exemplo, uma questão financeira, uma questão de doença, como eu falei no outro vídeo, você não precisa contar com essas pessoas, tá? Elas não gostam de cuidar de ninguém, não gostam de ajudar ninguém, certo? Então, fundamental isso aí, você separar o que é o transtorno narcisista, ou seja, aquelas características que eu falei anteriormente no outro vídeo,
que são várias características, né, gente? Também você não pode pegar uma situação isolada, uma característica e diagnosticar a pessoa, se autodiagnosticar como narcisista, tá? Igual eu falei também, isso, você saber ter o conhecimento dessas características não te dá autorização para você diagnosticar ninguém. Quem pode diagnosticar uma pessoa com esse transtorno é somente o médico, tá? Então, é somente o médico especialista em comportamento, geralmente é o psiquiatra ali, especialista nesses transtornos, nesse tipo de... não é doença, né? É um transtorno de comportamento, de personalidade. Através de exames, exame clínico, né? Entrevista, né? Com um médico. Então, o que nós precisamos guardar aí? Nós precisamos ter atenção. Então, são várias características, e essas características, elas são constantes. Então, quem tem esse transtorno, ele sempre vai agir da mesma forma, tá? Ele não muda o comportamento dele, sempre vai ser assim. Ele tenta disfarçar ali, mas ele sempre vai ser essa pessoa. Agora, uma pessoa que tem traços narcisistas, ela pode ter um comportamento egoísta, às vezes um comportamento agressivo, né? Às vezes um comportamento indiferente, né? Pode chegar até mesmo à agressão, mas é dentro de uma situação isolada, né? É um momento ali que a pessoa explodiu e a pessoa agiu dessa forma. Não é uma constante no comportamento da pessoa. Quando a pessoa, em todas as situações difíceis, a pessoa agir da mesma forma, tem que ligar o alerta que essa pessoa pode ter o transtorno. Então, e outra coisa também, geralmente quem tem o transtorno, ele não vai aceitar um tratamento médico, ele não vai aceitar procurar um especialista e se identificar, tá? Então, eles têm muita dificuldade em se identificar, principalmente porque são características negativas. Como ele se vê como uma pessoa de muita importância, uma pessoa muito benquista, uma pessoa que zela muito pela sua aparência, né, que zela muito pela vaidade ali, ele nunca vai se identificar de forma negativa. Então, muito difícil o narcisista ver as características e falar, eu acho que sou eu, né? Então, isso também é uma coisa importante. E a não submissão a um tratamento, né? Não se submeter a procurar ajuda, não se submeter a ir ao médico, a fazer exames. Isso também é muito importante, porque a pessoa que ela tem somente traços narcisistas, uma pessoa que é doente ali, né, que não está bem, que as outras pessoas chamam atenção e essa pessoa aceita um tratamento, na maioria dos casos ali, ela aceita ir ao médico, ela se preocupa em modificar o comportamento dela, em melhorar, com certeza essa pessoa não é narcisista, ela não tem o transtorno, tá? Ela pode ter o que? No máximo ali, os traços do narcisismo. Então, é uma característica, é um fator aí primordial para você identificar se esse agressor aí, ele tem o transtorno do narcisismo, ou se é apenas uma pessoa que tem alguns traços, né, uma pessoa de difícil convivência, mas é apenas um traço narcisista, como qualquer outra pessoa pode ter, né? Então, isso aí são fatores, são dentro do contexto da violência, muito importante para vocês identificarem se a pessoa ela tem apenas traços do narcisismo ou se realmente ela tem esse transtorno.